tem como não se manifestar, e é difícil. E eu entendo, deputado João, Vossa Excelência, que aqui dessa casa pela sua própria história, pela sua própria trajetória, pela sua própria experiência, um dos mais atuantes homens públicos desse Estado nessa questão, assim como o deputado Zé Teixeira também, com conhecimento. Mas eu faço aqui, senhor presidente, quero fazer uma ponderação acerca desse debate, porque é da democracia e é justo que o deputado Zé Teixeira venha e coloque o seu ponto de vista, como é extremamente justo que nós possamos fazer esse contraponto, deputado João Grandão. Não é justo, não é digno aquele que não luta pelos seus direitos, qualquer que seja a pessoa, em qualquer situação. Não é digna se não lutar para defender os seus direitos, para não lutar para defender aquilo que acredita, aquilo que busca. Se o deputado Zé Teixeira apresenta um projeto de lei para poder, mesmo sabendo que é inconstitucional, como se manifestou aqui, para poder ali dar um claro sinal de que está lutando na defesa daquilo que entende como justo, aqueles que reivindicam um pedaço de terra para sobreviver têm todo o direito de se organizar e lutar por aquilo que é justo também. Nós não somos pela ilegalidade. A maior prova disso é que nós estamos aqui no institucional. Nosso papel como deputado é dentro da legalidade. Essa é a maior prova. Nós somos de um partido que fizemos a opção da reforma do Estado, Se nós fôssemos um partido que tivéssemos convicção ideológica de ir para a luta armada, nós estamos na luta armada há muito tempo. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que o Estado tem que ser reformado. Nós acreditamos na legalidade, nós acreditamos na institucionalidade. Agora, nós precisamos entender que, deputada Antonieta, que preside essa sessão, as pessoas, elas se veem com todo o direito na possibilidade de, enquanto estão vivas, de buscar ser feliz. Isso é de qualquer ser humano, de viver com dignidade, de poder ter condição de ter acesso a bens de consumo, a ter uma casa decente, a ter um pedaço para morar, para plantar, a ter seu veículo, a ter seu filho na escola. Quem que não quer isso? Quem que não quer isso? Enquanto nós não considerarmos isso como uma coisa nata do ser humano, a gente não consegue resolver os problemas. Porque, infelizmente, tem uma parcela da sociedade que acha que só a eles é dado o direito de ser feliz. Se o Estado brasileiro não tem a capacidade de resolver o problema da reforma agrária, e as pessoas que lutam para ter um pedaço de chão, elas vão ficar fazendo o quê? Olhando para o tempo, parada, vendo que o Estado não tem a capacidade, vão ficar sentadas vendo a banda passar? Alguma coisa tem que ser feita. O Estado brasileiro, hoje, o deputado João Grandão falou muito bem, deputado João Grandão. Infelizmente, o Congresso Nacional, que é o responsável, principalmente, por aprovar as políticas, não só na área da reforma agrária, mas de uma maneira geral, no mínimo de aprovar, ou de discutir, ou de debater, ou de propor, é um Congresso que, infelizmente, hoje, nos últimos anos, é um dos mais conservadores que já foram eleitos na história do Brasil. O sistema eleitoral brasileiro, se não for reformado, ele compromete toda a funcionalidade do Estado brasileiro, seja na área da reforma agrária, da saúde, da educação. Por quê? Porque a verdade é a seguinte, é só pegar a prestação de conta das bancadas, todo mundo ali está defendendo o interesse de alguém. Por isso que o sistema eleitoral brasileiro está falido. Está falido. Quem são os deputados que foram financiados pelos indígenas? Quem foram os deputados que foram financiados pelos sem terras? Você tem uma minoria que entraram ali na marra, na luta, com muita dificuldade, para poder defender. Agora, essa minoria não faz milagre, então predomina a política que é defendida pela maioria esmagadora, que é uma política conservadora, que não faz com que a reforma agrária saia do papel. Essa que é a grande verdade, todo mundo está vendo isso. Todo mundo vê isso. Isso está levando o nosso país a um caos social. Se os homens públicos, se os gestores e se os políticos principalmente, não tiverem consciência e responsabilidade com esses fatores,
Muita coisa ainda vai acontecer no país, não só com relação à questão da reforma agrária. Tem que se levar em consideração. Eu tenho direito de crescer, eu tenho direito de ser financiado pelo Estado, porque aqui não foi dito o quanto que o governo brasileiro libera de recursos, por exemplo, para a agricultura, para financiar a agricultura brasileira. Há juros subsidiados. Há juros subsidiados. Tem gente que começou a plantar soja nesse estado e nesse país, e que nos últimos 10 anos cresceu numa média acima de qualquer outro investidor ou trabalhador desse país. E aí, quando o Estado brasileiro financia para que esses possam se tornar cada vez mais ricos, não tem problema nenhum. Mas quando o Estado brasileiro inventa de fazer reforma agrária, ou de dar um Bolsa Família que seja, para manter o miserável de pé, porque não consegue comer, isso é sustentar vagabundo. Isso é sustentar vagabundo. Quando o grande empresário recebe o benefício fiscal, que nada mais é do que um grande incentivo, porque é dinheiro público que poderia estar sendo mais bem distribuído, não, isso é política de desenvolvimento. Isso é política de desenvolvimento. O orador mas quando nos seus 3 minutos finais. Já vou finalizar. Eu vou dar 1 minuto para o deputado Renato, que eu quero ouvi-lo. Mas quando para poder diminuir a desigualdade social, para poder minimamente dar dignidade àqueles que mais precisam, isso é paternalismo. O Estado está sendo paternalista, o Estado está incentivando, o Estado está criando vagabundo. Esse é o cerne do debate, que ainda, se não for encarado com seriedade, vai ter muitas consequências do nosso país, infelizmente. Deputado Renato, gostaria de ouvir. Tema importante, deputado. Eu quero simplificar e fazer um pequeno resumo. Eu acho que a grande questão que nós temos que discutir aqui é a eficiência da reforma agrária. Porque a reforma agrária ela saiu do papel, sim. Foi milhões de brasileiros que tiveram acesso à terra. Agora, quais foram os pontos que deu certo e quais foram os pontos que deu errado? Então, a reforma agrária começou, né, e o deputado João Grandão sabe disso, de um jeito, e continua até hoje. É dando terra, dando terra, dando terra, dando terra. Nós temos toda uma legislação que regulamenta isso. Agora, e a eficácia disso? Mudou a vida de brasileiros? Mudou, de muitos. Mas a partir do momento que cada vez menos se preocupou em comprar terra e diminuiu os investimentos em assistência técnica, em acesso ao crédito, em regularização do lote, acesso à água, acesso à energia. Hoje você tem um lote, chega lá, não tem água, não tem energia, não tem casa. Que felicidade é essa? Então, nós temos que rever esse conceito para que a reforma agrária possa se ater à função da terra, que a função da terra é ser produtiva e gerar renda àquele que a utiliza, através de políticas públicas que possam atender esses assentados, assim como os índios. Era o que eu tinha, nobre deputado. Muito obrigado. Incorporo a parte de Vossa Excelência, deputado Renato. Providencial. Já estou minuto encerrando. Para concluir. Já vou encerrar, senhor presidente. Incorporo a parte de Vossa Excelência. É exatamente isso. Por que a reforma agrária funcionou em tantos cantos do mundo, mudou a realidade de tantos países e no Brasil não funciona? Aliás, funciona, como Vossa Excelência falou, nós temos bons exemplos de reforma agrária. Aqui no nosso Estado, nós temos bons exemplos de reforma agrária em vários cantos do país. Mas, infelizmente, é a minoria. Infelizmente. Por quê? Porque não vem acompanhado de uma política que não se resume apenas na aquisição do lote. Logicamente, com toda a assistência, com todo o apoio à infraestrutura que o Estado tem que garantir. O problema é que, quando se coloca as prioridades no orçamento, quando se discute as prioridades no orçamento do nosso país, infelizmente, um país com uma extensão territorial que tem o Brasil, né? Um dos maiores países de extensão territorial do mundo, não tem a reforma agrária como uma das suas prioridades, embora seja aprovado cientificamente, historicamente, socialmente, economicamente, que a reforma agrária é um dos instrumentos mais eficazes para fazer com que o país possa crescer e possa fazer com que sua população possa viver melhor, dando renda, emprego, desenvolvimento, condição de sobrevivência, dignidade.
Isso é provado, historicamente, não é só eu que estou falando, a história mostra isso em todos os lugares do mundo. E aqui no Brasil, nós ainda temos, infelizmente, aí para terminar, senhor presidente, sem querer esconder as coisas, estou falando de uma forma bem clara, nós temos poucos, a minoria, que ainda emperra, não deixa esse processo avançar, que não querem que o Brasil avance como uma grande pátria, porque querem manter o status quo de serem os poucos, mas que têm um benefício de ter uma condição de vida diferente, infelizmente, melhor que a dos outros. Talvez isso deixe-os contentes, mas penaliza a nossa sociedade como um todo. Esse é o grande drama do Brasil. O Brasil precisa sair do conservadorismo e tem que ir para a prática, no sentido de ser um país de poder explorar sua potencialidade da melhor maneira possível e dar dignidade para a sua gente, e a reforma agrária é um instrumento eficaz para fazer isso. Muito obrigado, senhor presidente.